Estas diferenças, não só entre os estrangeiros e os portugueses, na componente cultural, entre os estrangeiros e os portugueses, a forma como nós nos vemos de um lado e do outro, em Portugal, disse há pouco que havia mais diferenças dentro de Portugal do que entre a média portuguesa e lá fora. Dentro de Portugal, como é que vem a relação, este estrangeirismo que está a invadir de alguma forma, por exemplo, as empresas, os negócios, o jornalismo? A nossa vida hoje está, talvez devido à globalidade, está muito invadida por muitos conceitos culturais que não são portugueses. Gostava de ouvir a vossa opinião, se isso é bom, se isso é mau, se é assim que tem que ser. Só ouvir a vossa opinião. Podem resumir outra vez a pergunta concreta? Basicamente, aquilo que eu gostava era de ouvir a vossa opinião sobre a forma como, em Portugal, a vida económica, a vida social, mais do lado daquilo que não tem diretamente a ver com a escrita, do lado mais pragmático, prático, é hoje vista e invadida por conceitos culturais que muitas vezes são importados do estrangeiro. Ok. Sim. Pois, Manuel talvez tenha mais a dizer sobre isso, mas sim, o que hoje há, isso também é um problema, é que às vezes os conceitos são importados, não é? E impostos. Por um lado, eu acho que é importante a abertura que o Fernando falou logo no início ao estrangeiro. Por outro lado, o perigo, às vezes, de aplicar um modelo, né, que vem de fora. Eu acho que é por aí que parece-me que existe essa preocupação, né, atrás da sua pergunta. Importação de modelos que às vezes talvez não tenham muito a ver com a realidade local, não é? Então eu penso que é importante na vida económica social ter que seja sempre um processo orgânico, não é? Que vamos aprendendo do estrangeiro, mas também da nossa própria experiência, não é? E nossa própria história. Aliás, a meu ver, no plano económico, isso é um erro, e político também, um erro que é muito repetido hoje em dia, que há modelos que funcionam muito bem, sei lá, nos Estados Unidos ou outros países, e depois vão, ok, isso é bom para a economia liberal, ou democracia, estilo ocidental, e muitas vezes vemos que não funciona para nada. Penso que foi boa parte respondida. Há, no fundo, duas questões que estão aí. Uma primeira questão que são, digamos, as diferenças sobretudo, de atitudes e comportamentos na Europa. Estou a excluir países de outras culturas, essas profundamente diferentes e que nós não conhecemos. Eu não conheço. China, por exemplo. São maiores dentro dos países, devido às culturas próprias dos grupos sociais que perduram, do que as próprias diferenças entre os países. Há um duplo processo de convergência. Os países convergem cada vez mais. Como cada país internamente converge também através daquilo que se pode chamar, se formos caridosos, a globalização cultural, de que evidentemente a televisão é a pomada, quer dizer, que espalha por todo o lado, não é verdade? Ou que um antropólogo chamaria a aculturação, que é tanto mais brutal e sensível nos países onde as diferenças culturais internas entre elites, massas, eu costumava dizer, por exemplo, quer dizer, nas alturas em que no trabalho do campo havia fome, quer dizer, e no norte a tendência das pessoas era pedir esmola. No sul
era fazer greve. O fenómeno era o mesmo. O comportamento era diferente. O segundo está mais próximo do comportamento operário. Se as pessoas vão do campo para a cidade, tenderão a acabar uma geração ou duas a adotar um comportamento, quer dizer, de outro tipo, etc. Ora bem, nos países onde as subculturas sociais classistas eram muito grandes, aí a aculturação é muito violenta. E isso nota-se bem em países como o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país mais americanizado do que Portugal. Digamos, visto de fora, é um país mais moderno de atitudes do que Portugal. Não é uma relação económica. É uma relação, neste caso, cultural, de importação, que eu já escrevi para questões democráticas, que a importação de determinadas concepções democráticas norte-americanas produziu péssimos efeitos na Europa. Tinha funcionado muito bem nos Estados Unidos. As primárias, por exemplo, quer dizer, uma Revolução Americana que está agora a ser importada do sul da Europa com enormes problemas. E são coisas que vêm, de facto, com esta globalização cultural que nos põe, mas que é um movimento, é um duplo movimento, porque é como se sempre que há uma tensão para o centro, há uma explosão, quer dizer, nos limites. Certamente. E tudo aquilo que se chama hoje o pós-colonial, o pós-imperialismo, etc., é exatamente o reflexo disso. Quer dizer, é como se houvesse sempre, sobretudo ao nível de massa, houvesse sempre duas culturas alternativas, complementares, de uma certa maneira. Complementares não quer dizer, por exemplo, que não sejam opostas politicamente, mas são culturalmente complementares, digamos assim, necessárias uma à outra, como aliás os estrangeirados e os castiços. Há estrangeirados porque há castiço, há castiço porque há estrangeirados. Exatamente. Muito bem, eu agradeço a vossa presença. Eu ia reter esta última ideia do Nelson Rodrigues Cabral, de facto, que é geral para o mundo e para esta coisa da globalização. Quanto mais homogeneidade e mais o tal predomínio da cultura americana, tudo igual, a internet, a televisão, quanto mais há essa força centrípeta, digamos assim, mais tendemos, há uma tendência também para explosões e forças centrífugas. As tais culturas alternativas, locais, artesanais, biológicas, tudo o que quiser. Tudo o que é antigo, nem é antigo, é outra coisa em relação ao tal ser. E esta complementaridade é fundamental. O meu teórico social favorito, não que eu subscreva tudo quanto ele disse, que é um alemão chamado Niklas Luhmann, muito interessante, ele diz que o que caracteriza o nosso mundo é que somos todos iguais no desejo desesperado de sermos diferentes. Todos queremos ser diferentes e nisso somos completamente iguais. Exatamente. Acho que é uma excelente frase para terminar. Foi o que fez. Acho que é uma excelente frase para terminar. E esta ideia de que todos, de facto, queremos ser diferentes e nisso somos todos iguais. Muito obrigado pela vossa presença.